Olá, amados, a paz do Senhor a todos, graça e paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós e sobre a igreja do Senhor. Eu vou deixar aqui para nossa meditação como palavra de hoje, desse domingo abençoado, apesar de estarmos na nossa casa, não podemos estar juntos na igreja, não é isso? Na casa do Senhor, estamos juntos em oração, estamos unidos pela fé, não é isso? A fé na palavra, a fé em Deus que nos une, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, como diz a palavra, as Santas Escrituras, uma só fé, uma só palavra, um só Espírito, um só Deus. Então estamos unidos por isso, por esta verdade. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 3, a partir do verso 1. Preste atenção neste cenário aqui, ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Pai querido, Pai amado, esta é a tua palavra, Senhor. Ela já é abençoada por si própria. Neste momento, tu vem alcançar aqueles que estarão ao alcance, Senhor, dessas ondas sonoras, desse vídeo, Senhor, dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Visita cada lar, Pai, que a tua palavra possa penetrar, possa entrar em cada lar, destruindo todas as amarras do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos entender aqui, ó. O cativeiro babilônico, ele havia terminado, mas a restauração do povo não havia acontecido. Lembrando que aqui o profeta Zacarias é um profeta pós-exílico, ou seja, um profeta que começa a profetizar, que é usado por Deus, que começa o seu ministério após o cativeiro babilônico. Por isso chamado de pós-exílio, não é isso? Após o exílio. E apesar do cativeiro babilônico ter terminado, a restauração do povo ainda não havia acontecido. O povo tinha voltado para Jerusalém, mas não para Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas não da maneira que agradava a Deus. A primeira lição que eu tiro logo nessa noite é o seguinte: a obra de Deus tem que ser feita não da maneira que eu quero, não com o resto, não que aquilo que o restinho que eu acho que eu tenho que dar lá e acabou. Mas a obra de Deus tem que ser feita do jeito que Deus quer, porque Deus é um Deus de critério. Deus é um Deus de critérios. Segunda coisa, os mais de 400 mil sacerdotes que haviam voltado com Zorobabel, que está lá registrado no livro de Esdras, eles encontravam-se em estado deplorável. Na época de Neemias, os sacerdotes, eles deixaram o sacerdócio e foram para o campo. Ou seja, eles abandonaram o ministério que Deus havia colocado nas mãos deles e foram para outro lugar. Abandonaram, deixaram aquilo que Deus havia colocado nas mãos deles. Então, olha só, aquilo que Deus colocou na sua mão é para você fazer. E se você não fizer aquilo que Deus colocou na sua mão, Deus vai cobrar de você. A casa de Deus estava desamparada. Havia casamentos mistos, estava uma bagunça, alianças que Deus não havia autorizado. Na época de Malaquias, a situação ainda era muito pior. O profeta Malaquias, ele vai dizer que os sacerdotes desprezavam o nome de Deus. Olha só, desprezar é uma coisa forte, desprezar. É uma atitude proposital, uma atitude de indiferença. Você está desprezando, você não quer saber, você vira as costas. E Malaquias vai dizer que os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus. Diziam que a mesa do Senhor era imunda.
traziam animais cegos, aleijados, dilacerados, para oferecerem sacrifícios, quando nós sabemos, lá pelo Velho Testamento, lá no Pentateuco, conforme está registrado lá, que para os sacrifícios os animais tinham que ser perfeitos. A oferta para o Senhor tinha que ser perfeita. Eles deixaram de ensinar a lei e fizeram a muitos tropeçar. Coisa grave é quando os próprios líderes fazem o povo tropeçar. Olha o que Deus está falando. E olha a situação no momento aí. Olha o caos no Brasil, no mundo. Olha o que está acontecendo nesse momento, no mundo inteiro, na nossa sociedade. A quarentena, esse vírus que está colocando tudo de pernas para o ar. Está tudo de ponta cabeça. E se a gente for observar, qual o cenário da igreja no Brasil? É uma igreja que está restaurada? É uma igreja que está vivificada na palavra? É uma igreja que tem pago um preço? É uma igreja que tem realmente exaltado o nome do Senhor, que tem servido o Senhor na sua essência, na beleza da sua santidade? Uma igreja que tem pregado um evangelho na sua essência, o evangelho que Jesus pregou? Se você for sincero também, você vai admitir que não. Olha o que eu acabei de falar. Os sacerdotes, naquele momento, naquela época, eles deixaram de ensinar a lei e fizeram muitos tropeçar. O que tem acontecido na igreja do Brasil? Não vamos ver, não é isso, o cercado dos outros, a vida dos outros. Vamos ver a nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja aqui no Brasil, na nossa terra, na nossa nação. Como é que está a igreja no Brasil? Tem feito muitos tropeçar. A igreja brasileira tem causado escândalo, tem desonrado o Senhor, e tem levado as coisas a lavantê na obra de Deus, tem pregado prosperidade somente e tem pensado, na sua grande maioria, a maioria das igrejas do Brasil tem pensado só em enriquecer, em tirar o couro, em tirar toda a lã das ovelhas e as ovelhas que se danem. Olha aí a palavra. Deus não se deixa escarnecer, mas Deus tem falado que ele vai livrar o povo dele no meio dessa crise. O povo dele, o povo que clama pelo nome dele, o povo que o serve em espírito e em verdade, o povo que o honra, não só com os lábios, mas com o coração. Ele dará livramento a esse povo. Deus, então, tornou esses sacerdotes indignos, aqui da época de Zacarias, diante do povo e amaldiçoou suas bênçãos. A despeito desse quadro, há uma promessa de restauração. E qual é a cena aqui, nesse capítulo que nós lemos? É a cena de um tribunal. É a cena de um tribunal onde aparece o ofensor, tá? Josué. Josué ele será o culpado, não é isso? A sua situação vai ser como culpado. E ele vai estar diante do juiz para ser julgado. A gente vai ter o acusador, Satanás, que vai se opor a Josué conhecendo seus pecados. A gente vai ter o advogado, que é o próprio anjo do Senhor. O próprio Senhor usa argumentos irresistíveis em sua defesa. Qual é o argumento que o Senhor usa? Que ele tinha escolhido Jerusalém, que ele tinha escolhido o seu povo, escolhido e remido o seu povo. É ele que escolheu, é ele que remiu. A decisão é justificação e santificação. Ele salva, ele santifica. Zacarias registrou essa mesma crise. Porém, quando tudo parecia perdido, quando a cidade de Jerusalém estava debaixo do opróbrio, Deus disse: Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros. Eu lhe serei um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus estava disposto a avivar aquela cidade e o seu povo. Ele disse: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que vem e habitarei no meio de ti. Qual é esse grande cenário aqui? Jerusalém tinha pago pelos seus erros. Qual foi a punição que Jerusalém pagou? Qual foi qual foi o seu castigo? 70 anos de cativeiro babilônico. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, em 3 levas para Jerusalém, o que acontece? O povo retorna, mas a restauração não acontece. E aí o povo, nesse momento, pós-exílio, o povo está completamente desanimado. Se você for pesquisar, se você for ler, pegar lá os livros de Esdras, de Neemias, de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, você vai ver que o povo está em completo desânimo. O povo retorna do castigo do Senhor. Vamos lá, quem ele usa para castigar o povo? Ele usa a nação estrangeira.
Ele usa nações estrangeiras como vara da disciplina para corrigir o seu povo. E aí, Deus tem misericórdia do seu povo, a promessa se cumpre, 70 anos do cativeiro terminam, o povo regressa. Mas quando o povo retorna em completo desânimo, meus irmãos. O povo está completamente desanimado, sem coragem. E a pior coisa é o desânimo nas nossas vidas. E o povo está lá em Jerusalém, tudo em ruínas, tudo abaixo, tudo ao chão, tudo cheio de escombros, de poeira, e o povo olha para si mesmo e diz assim, bom, eu vou cuidar, melhor a gente cuidar da nossa vida, porque não é tempo ainda da restauração. Olha aí, ó, como é que a gente vai conseguir fazer com que esse templo novo tenha a mesma glória do que o templo de Salomão? Olhem só os empecilhos. Igreja, preste atenção, observa só como o ser humano é, como nós somos. Como é que a gente bota empecilhos naturalmente? Como é que a gente coloca empecilho para os nossos projetos, para os projetos de Deus nas nossas vidas? Deus já havia predito a restauração, mas o povo olha para os escombros, olha para a situação do momento e diz para si mesmo, não, a restauração ainda não é agora, vai demorar, vamos cuidar da nossa própria vida. A gente não vai conseguir fazer com que a glória do templo de Salomão seja a mesma agora nesse tempo. Não é à toa que a gente vai encontrar na palavra de Deus. Olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque aquela geração estava preocupada com o seguinte, olha, no templo de Salomão tinha ouro, tinha prata, coisa magnífica, maravilhosa, olha a glória daquele templo, mas irmãos, os profetas de Deus estavam falando assim para eles, vocês não têm que estar preocupados com a glória humana, vocês não têm que estar preocupados com a glória material, o que interessa é que se vocês colocarem o coração de vocês no Senhor, se vocês buscarem e clamarem o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, a glória da segunda casa será sim maior do que a primeira. O que significa isso? Significa que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está preocupado com parede brilhosa, Deus não está preocupado com parede bonita, Deus não está preocupado com parede de ouro e prata, Deus está preocupado com o nosso coração, Deus está preocupado com a nossa vida, Deus está preocupado em um povo que o adora em espírito e em verdade. Veja só, a situação era de caos, mas o Senhor usa os seus profetas e diz assim, olha, levanta, Jerusalém, é hora de recomeçar. Levanta, Jerusalém, é hora de buscar a minha face. A restauração é hoje, a restauração é agora. Para a igreja brasileira de achar que a restauração é amanhã. Para a igreja brasileira de achar que a hora da virada é amanhã. Para a igreja no Brasil de achar que não é agora, que tem que cuidar da sua própria vida. O tempo do avivamento é mais para frente, está muito cedo. Para com isso, a restauração é agora, é já. Deus quer restaurar o seu povo. Isso que está acontecendo agora no momento, Deus está falando alguma coisa conosco. Deus está alertando a sua igreja para outras coisas piores que virão. Mas ele está falando assim, olha, junto com a tentação vai vir o escape. Junto com a provação vai vir o livramento. Eu sou convosco, eu sou com vocês, eu sou Deus de Jerusalém, eu sou Deus de Israel, eu sou Deus da igreja. Eu estou contigo. Deus quer restaurar o seu povo, Deus quer sacudir o seu povo. Eu não sei como está a sua vida, talvez sua vida esteja em escombros, talvez sua vida só seja poeira, talvez tudo tenha ido abaixo ao chão, mas Deus está falando agora com você, não importa. Eu sou Deus que restauro, eu sou Deus que saro. Olha aí, o inimigo estava, o acusador, falando com Josué, que não é o Josué de Moisés, é outro Josué aqui, do tempo de Zacarias. O inimigo estava falando assim, olha, as vestes dele estão sujas, olha aí, não tem mais como. E aí o próprio anjo do Senhor diz assim, olha, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Deus escolheu Jerusalém. Escuta, não importa onde você caiu, não importa o que você tenha feito, qual tenha sido o seu pecado, Deus está falando, olha, as minhas misericórdias são a causa de vocês não serem consumidos. Ei, a história ainda não acabou. Eu sou Deus que te escolhi. Você continua sendo escolhido do Senhor. Igreja, eu te escolhi. Não importa o que tenha passado, o anjo do Senhor está repreendendo Satanás, o acusador, hoje na sua vida, na vida da igreja. Deus é um Deus que se alegra na misericórdia. A correção, olha só, a correção não é para sempre, a punição não é para sempre, o cativeiro não era para sempre. Agora havia chegado o momento da restauração e Deus está falando, ei, chegou o momento da restauração, chegou o momento da vitória, chegou o momento da guinada, chegou o momento, não é este um tição tirado do fogo.
O Senhor é aquele que escolheu. Aquele que escolhe não volta atrás. Não existe povo escolhido, desescolhido. Aquele que escolheu está escolhido. Se ele escolheu, está escolhido. E o Senhor está falando, olha, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Eu lhe serei um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus estava disposto a avivar aquele povo, irmãos. Deus está disposto a avivar a igreja brasileira. Deus está disposto a avivar a sua vida, a restaurar a sua vida hoje. Não importa se você talvez esteja hoje como Jerusalém, sem coragem, desanimado no meio de escombros. Deus levanta você. E ele está falando assim, canta e exulta, a filha de Sião, porque eis que venho e eu habitarei no meio de ti. A promessa ainda estava de pé e a promessa ainda está de pé. A história ainda não acabou. Tem promessa do Senhor. E essa palavra que eu quero deixar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, receba esta palavra. O tempo do avivamento está chegando, o tempo de restauração chegou. Vamos nos mover. Estamos em casa, sim, a igreja não fechou as portas, apenas a igreja do Senhor, a igreja brasileira, ela suspendeu os cultos, mas não fechou as portas. A nossa igreja não fechou as portas, a igreja ainda está de pé e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para terminar, as nações foram usadas como vara da correção, não é isso que eu falei? Só que essas nações foram truculentas, elas se exaltaram e se esqueceram que elas estavam sendo apenas instrumento de Deus para correção. E aí pisaram Jerusalém, pisaram o povo de Deus, esmagaram o povo de Deus, não é isso? Com toda a sua truculência. Massacraram o povo de Deus. Aí Deus falou assim, peraí, eu mandei e até um certo ponto vocês foram além, agora minha ira se manifesta contra vocês, porque o povo é meu, eu toco no meu povo. Escuta só, você é povo de Deus, ai daquele que tocar em você. Mas peraí, você disse que Deus pode usar, sim, Deus pode usar, mas se tocar mais, ai daquele. E só vai tocar também se Deus permitir. Você é escolhido do Senhor. Ai daquele que tocar em você. A igreja do Senhor é menina dos olhos do Senhor. Ai daqueles que tocarem na igreja do Senhor. A promessa ainda está de pé. A igreja é dele. Ele corrige, ele restaura, ele levanta, ele respalda e ele segura, ele sustenta, porque ele é Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de fazer seu culto em casa. Estamos vivos, estamos de pé, estamos em oração. Estamos juntos nesse propósito. Como eu disse no início, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, uma só igreja, um só povo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado na presença dele, uma semana abençoada. Sabemos que a crise chegou, mas sabemos que a crise vai passar também. O nosso Deus está acima da crise. Ele tem todo o controle nas suas mãos. Deus te abençoe. Aleluia.